Oi galera, novamente, né? Estamos aqui para mais uma aula de equações diferenciais ordinárias. E a gente já meio que terminou, né, a parte de equações de primeira ordem, equações diferenciais de primeira ordem. Então agora a gente vai começar equações de ordem maiores, né? Que eu estou chamando aqui de ordem n. Lógico que a gente vai começar com a ordem 2 e depois indo para as outras ordens. Só que a partir do momento que a gente chega na ordem 2, a generalização é muito imediata. Então tudo que a gente... tudo não, mas as definições que a gente fizer para a ordem 2, elas vão acabar valendo para as diversas outras ordens, né? Por conta dos tipos de soluções que a gente pode ter. Tipos de solução. Então, a primeira parte que a gente vai ver ainda não vai ser... como se a gente ainda não visse ordem 2, né? A gente visse primeiro uma redução de ordem. A gente vai ver equações de ordem 2 que a gente pode tratar como equações de ordem 1. Então é isso que a gente vai ver na aula, né? Que eu coloquei aqui, eu já estou introduzindo. A gente vai ter equações de ordem 2 e que a gente vai fazer uma substituição e tratar elas como ordem 1. Então a gente ainda vai tratar elas como equação separável. A gente vai fazer uma substituição e chegar na equação, tratar ela como se fosse a equação de ordem 1. Tá bom? Essa é a primeira parte. E depois a gente vai ver uma introduçãozinha a equações de ordem n, essa definição geral. Ok. Então, o que a gente vai precisar desses conceitos anteriores é esse conceito de equações separáveis, né? Que a gente conseguia integrar uma função de um lado em y e integrar uma função do outro lado em x. Né? Esse lado esquerdo, por exemplo, em y e o lado direito em x, nesse caso, que a gente conseguiu colocar dessa forma. Depois a gente viu as técnicas de substituição. As técnicas de substituição eram justamente para tornar as equações separáveis. Então a gente definiu uma variável chamada de v, derivava isso em x, e depois substituía na equação. E aí deixava a equação em v. No final a gente tinha que voltar para a variável original, que a gente substituiu. A gente viu dois tipos. Existem diversos outros tipos, né? Por exemplo, aqui, que eu não passo porque eu acho que não dá tanto tempo e tem outros assuntos mais imediatos, sabe? Por exemplo, tem a substituição de Bernoulli, tem a de... Cadê, gente? Tem a de Abel, tem algumas substituições que a gente não vê, tá bom? Acho que era pra estar aqui, mas beleza. Então tá certo. Então o que eu quero dizer é que existem diversas outras formas de substituição, né? De técnica de substituição. O que está por trás disso foi o pensamento de algum matemático que descobriu como que respondia, como que era a solução daquele tipo de questão. A gente viu primeiro equações lineares de primeira ordem. Depois a gente viu equações que não eram lineares, mas não é todo tipo de equação não linear que a gente consegue, porque não é toda equação que não é linear que ainda é separável, né? A gente só conseguiu responder basicamente dois, de primeira ordem linear e separáveis, que são essas equações que a gente consegue colocar y para um lado e x para o outro, e algumas técnicas de substituição. Por exemplo, essa primeira aqui do y', a gente não consegue fazer isso, né? Essa primeira aqui, do f de ax mais by mais c. Só que a gente consegue resolver, assim como a dita equação homogênea aqui. Ok, então vamos continuar. O que a gente vai ver hoje, então, é o que eu falei aí, da redução de ordem. Então a gente vai ter uma equação genérica. Como que é a equação genérica? Eu não sei se vocês já começaram a acostumar com esse tipo de notação, né? Então é uma função, essa equação ela vai ser uma função, se a gente colocar tudo para o lado esquerdo, né? Ela vai ser uma função de x, y, 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 duas linhas. Isso é uma equação de segunda ordem. Só que, no primeiro caso, a gente não vai ter o y. Vou colocar o vermelho aqui. Então, no primeiro caso, a gente não vai ter nenhum y na equação. E no segundo caso, a gente não vai ter nenhum x. Nesses dois casos, a gente vai definir uma variável v, e essa variável v ela vai servir para a gente transformar a equação numa equação análoga a uma equação de primeira ordem. No primeiro caso, no caso 1, a gente vai ter, a gente vai chamar o y' de v. Só que, então, tem dois casos. Nos dois casos, a gente vai chamar o y' de v. Nos dois casos, a gente chama o y' de v. Só que no primeiro caso, eu trato como o v como uma função de x.
bom? Porque eu tenho esse x aqui e tal. Na segunda equação, eu não tenho x, e aí o meu v vai ser uma função de y. E isso vai afetar a minha derivada. Lembra que quando a gente definia isso daqui, por exemplo, quando v e derivava, a gente derivava em relação a x. Então aqui a gente também vai derivar em relação a x. A gente vai fazer aí uma derivada d dx, né? Vou colocar assim. Vai ficar ruim. Vou colocar embaixo. Aqui também. Só que, ó, quando a gente derivar aqui em relação a x, a gente sabe que o v, né, a gente trata como uma função de x. E eu vou ficar com v' igual a y duas linhas. E essa vai ser a substituição. Já no caso de baixo, como a gente tem v como uma função de y e y depende de x, a gente tem que utilizar a regra da cadeia. Então vai ficar v' vezes a derivada de y é igual à derivada do outro lado, né? A gente deriva a equação toda. Lembre que quando a gente faz alguma operação na equação, a gente tem que fazer a equação toda para manter a equação. Então, no primeiro caso, a gente faz a derivada de v' e a derivada de y e y duas linhas. E no segundo caso, a gente faz v' vezes a derivada de y, tá bom? Só que, e aqui a gente tem outra substituição, né? A gente sabe que y' é v. Então vai ficar v' vezes v igual a y duas linhas. Enquanto y' é igual a v. E é isso que a gente vai substituir nas duas equações. Então agora a gente vai fazer um exemplo de cada uma dessas técnicas de substituição, tá bom? De redução de ordem, né? Então pronto, agora a gente vai fazer um exemplo do caso 1 aqui, né? O caso 1 é o caso que a gente não tem y, lembra aí. E aí a gente vai ter esse exemplo. Lembra que a minha substituição é qual? A minha substituição é v é y'. E aí fazendo a derivada, né? t dx aí, a gente tem que v' é y duas linhas. Então essa é a substituição que a gente tem que fazer. Então no meu caso aí do meu exemplo, eu vou ter x, y duas linhas igual a y'. E aí eu já posso fazer a substituição direta. Então eu vou ficar com x, v' é igual a v. E aí eu posso abrir esse dv aí, dv dx, igual a v. Eu posso passar tudo que tem v para um lado, tudo que tem x para o outro. Vai ficar dv sobre v é igual a dx sobre x. E aí a gente pode integrar dos dois lados, né? Integrando dos dois lados, eu vou ficar com dv sobre v. Eu vou assumir aqui v maior que zero e x maior que zero, para poder não precisar trabalhar com módulo, né? Por quê? Porque a integral disso daqui é o ln, ln do módulo de v, e aqui ln do módulo de x. Então eu vou omitir esse módulo e já colocar as expressões assim. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui uma constante 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que aplicar a exponencial dos dois lados, para poder eu tirar esse v dali. Como assim? Eu tenho que substituir para a minha variável original. E a variável original é y'. Eu vou ter que integrar de novo. Então eu vou isolar, tá bom? Então vai ficar, ó, v é igual a uma constante vezes x. Aqui eu estou colocando o resultado direto. Como eu cheguei nesse resultado? Vai ficar e elevado a ln de v, e elevado a ln de x, mais uma constante c1. E aí eu posso aplico a propriedade, isso daqui vai ficar x, isso daqui vai ficar v, e isso daqui é uma outra constante, tá bom? A gente já fez isso diversas vezes aí, eu estou fazendo mais rápido aí agora. Ok, então a gente vai ficar com v igual a uma constante vezes x. Então a gente volta para a variável original, que é y' igual a constante vezes x, e a gente pode abrir de novo, né, dy dx, uma constante vezes x, e a gente vai integrar isso, passar tudo que tem v, tudo que tem y para um lado e tudo que tem x para o outro, vai ficar dy scx dx, integro, e aí eu vou ficar com y é igual a cx ao quadrado sobre 2 mais uma constante 2, aí pode chamar de d, pode chamar de uma constante 2, vocês que mandam. Eu chamei aqui de d, mas aqui eu vou chamar de uma constante, vamos chamar de d, porque tem alguns casos que a gente vai começar a utilizar essa nomenclatura e já começa a acostumar.
Então, isso daqui é o y, né? A minha solução final aí, explícita, né? Solução geral. Isso é a minha solução geral. E além de geral, ela é explícita. Que eu fiquei com y de x igual a alguma coisa em função de x, tá bom? Então esse é o caso. Vamos para o segundo caso, que é o caso... Aqui tá 1, mas é o caso 2 aqui, que eu copiei. Caso 2. O segundo caso é o caso que a gente não tem x. Como que fica a substituição? A gente tinha que y' era v. Só que nesse caso, a gente tem v como um v de y. E a gente derivando em x, a gente ficou com v' vezes a derivada do que está dentro é igual a y duas linhas. Certo. Então essas são as substituições. Como é que vai ser o exemplo? O exemplo ele é assim, ó. Esqueci de copiar. Y duas linhas, y' ao quadrado igual a zero. Pronto, esse é o exemplo. Certo, vamos resolver então. Resolvendo, a gente vai ter, ó, no lugar de y, a gente vai colocar v. E no lugar, aqui a gente vai ter que fazer uma manipulação, né? Lembra que isso aqui eu ainda não manipulei? V' vezes v. Já que y é v, a gente fica com v' vezes v igual a y duas linhas. Então, no lugar de y duas linhas, a gente coloca v' vezes v. Então, ó, vou ficar com y vezes v' vezes v. Isso daqui é o y duas linhas. Mais y', que é v ao quadrado. E isso daqui é o meu y, né? Linha. Por isso que ficou assim. Aqui, ó, certo. Lembra que na regra da cadeia que a gente utilizou para chegar a isso daqui, a gente tem isso daqui, né? Ficaria assim, dv, dy, dy, dx. Por isso que ficou v' e y'. Então, v', essa parte aqui, ó, é a minha derivada em y, tá bom? E isso daqui é a minha derivada em x. É diferente do caso passado, que eu fiz v como uma função de x aqui. E aí eu derivei em relação a x. Aqui no segundo caso, eu tenho v como uma função de y. Aí eu fiquei, né? Isso aqui, dv, dy, dx, é a mesma coisa pela regra da cadeia que isso daqui. dy, dy, dx. Por conta disso que fica assim. E aí eu vou, por conta disso... Opa! Nossa senhora, apagou foi tudo. Por conta disso, lembra que v' é dv dy. Era só isso que eu queria mostrar. Então, certo. Aqui eu vou colocar isso, né? Vai ficar y' vezes v é igual a menos v ao quadrado. E aí, continuando, eu vou ter que y vezes dv dy vezes v é igual a menos v ao quadrado. Como está tudo multiplicando aqui, eu posso... Isso aqui é uma equação separável, né? Vou passar tudo que tem v para um lado e tudo que tem v' para o outro lado. Vai ficar assim, ó. dv sobre v ao quadrado vezes v, né? v dv, v sobre v ao quadrado, é igual a dy sobre y. Menos, né? Ok. E aí, terminando de resolver, eu vou ter que v dv sobre v ao quadrado, ou sobre v, que eu vou cortar esse v aqui com um dos v's que tem aqui embaixo, igual a menos dy sobre y. Isso daqui eu vou integrar. Isso daqui, lembra que eu vou fazer v maior que zero e y maior que zero para poder tirar esses ln's, né? Vão ficar ln de v menos ln de y mais uma constante 1. E aí, agora, a gente tem que voltar para variar. A gente vai aplicar a exponencial, é bem semelhante, na verdade é a mesma coisa que o exercício passado, né? Exponencial, que é a função inversa do logaritmo, né? E eu vou ficar com v é igual a menos c. Aqui, antes de continuar, eu vou ter que fazer uma transformação, né? Esse meu ln aqui, vou fazer devagar.
antes eu vou pegar isso daqui, ó. Esse meu negativo que eu tenho aqui, eu vou passar para cima, né? Vai ficar y elevado a menos 1. Tá bom? Então eu vou aplicar a propriedade de Ln aqui. Ln de y elevado a menos 1 mais a constante 1. Propriedade. Log. Tá bom? Então isso é propriedade de logaritmo. E aí eu vou ficar com v é igual a uma constante sobre y. Por conta que isso aqui é y menos 1, né? Eu posso até deixar indicado aqui, y menos 1. Ok, agora que eu tenho essa expressão aqui, eu vou continuar a resolver. E aí vai ficar... Lembra que v é y'. Isso aqui é c sobre y. Então, vou fazer aqui dy, dx é c sobre y. E aí eu vou passar, vai ficar y, dy, c, dx. Então, eu vou integrar dos dois lados. Y² sobre 2 é cx mais uma outra constante de integração. E aí eu posso, isso aqui eu posso já deixar, né, como y² igual a 2 vezes cx mais 2d. Lembra que eu posso até criar um outro nome para essa constante, porque 2 vezes uma constante é uma constante, né? Mas eu posso deixar assim também, tá bom? E aí essa é a minha resposta, né? Essa é a minha solução implícita. Poderia tirar a raiz aí para poder ter a solução explícita, mas não é necessário. Eu poderia até deixar essa equação aqui como uma solução explícita. Vou até deixar essa equação como uma solução explícita, porque eu não gosto de deixar uma constante vezes outra. Tá bom? Então, a gente chegou aí na minha resposta implícita. Y² sobre 2 é igual a cx mais b. Certinho? Então é assim que funciona. Esses dois casos, vocês perceberam que a gente não precisou de nenhuma outra definição além das que a gente já tinha. A gente tratou tudo como uma equação separável e fez tudo como se fosse primeira ordem, por conta desse artifício aqui de chamar a derivada de y', né? De v. A y' a gente chamar de v. Só que, para os outros casos, que a gente não tiver, um caso que a gente está perdendo um x, ou que a gente não tem um x, ou que a gente não tem um y, né? No caso 1 a gente não tem y, no caso 2 a gente não tem x, explícito, a gente vai ter que definir aqui. E aí, por isso que eu vou começar a introduzir as equações de ordem n aí.